Que alegria poder estar mais uma vez na sua casa esta manhã. E quero agradecer muito a Deus por cada um de vocês que tem sido parceiros desse trabalho, estando todos os domingos nos assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Eu fico maravilhada de saber que Deus está chegando ao seu coração para, de alguma forma, lhe ajudar, lhe estimular, lhe motivar a nunca desistir e nunca olhar atrás. Muito obrigado pela sua parceria durante todo este ano. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre distrações fatais. Um livro que eu li em 2008 me inspirou muito na época para fazer essa palavra e ela é daquele tempo, mas ela é tão atual quanto o que lemos nos jornais hoje. E eu senti vontade de compartilhar esse texto com você. Eu li sobre um jovem que ele era pedreiro e caminhoneiro. E quando uma manhã ele estava indo para o seu trabalho, o caminhoneiro ele é um cara muito seguro de si, porque ele vive todos os dias na estrada e ele acha que domina muito bem tudo aquilo. Embora cada dia é um novo dia, é um novo tráfego, é um novo humor, novas pessoas, mas eles são muito confiantes naquilo que eles são e naquilo que eles fazem. E um desses dias ele estava indo para o seu trabalho e o seu capacete caiu no assoalho do caminhão. E ele sabe dominar a máquina, segurou com uma mão e se abaixou para pegar o capacete que caiu de trabalho dele. E naquela hora sua mão foi junto. O caminhão saiu da sua mão, invadiu a faixa contrária e morreu na hora. Bateu de frente com o outro caminhão, foi um acidente terrível. Qual foi a causa desse acidente? Uma distração. Uma distração pode ser fatal na vida de uma pessoa e de outras pessoas que nada a ver com a vida desse motorista que foi tão distraído numa hora que não deveria ser. Mas o que a gente percebe é que essas distrações acontecem no nosso dia a dia. E também precisamos estar atentos quanto à nossa vida espiritual. Como corpo de Cristo, nós também às vezes nos distraímos com algumas coisas que pode trazer consequências fatais à pessoa, uma morte espiritual, um afastamento total de Deus, né? Que isso é muito ruim, muito difícil. Às vezes afeta outras pessoas como o corpo de Cristo, a igreja, que não tem nada a ver com esse discípulo distraído que serviu de escândalo para o nome de Jesus. Tem sido muito difícil conviver com pessoas que usam o nome pastoral, usam a casa do Senhor para se autopromover e fazer uma bobagem em cima da outra. Isso está trazendo muitas consequências, um afastamento das pessoas, ao invés de cumprirmos a nossa missão de trazê-los para perto de Jesus. Essas distrações, elas têm sido muito ruins, porque não é só o jovem distraído no volante, mas tem muitas coisas que nos distraem hoje para não estarmos focados naquilo que interessa. O que interessava para aquele motorista tão novo? Olhar o trânsito, observar como estava o movimento, os tráficos das duas mãos, para que naquele momento ele não precisava tirar o capacete, que era uma coisa que não se quebrou, era uma coisa que estava dentro do caminhão, não se perdeu, poderia ter sido pego mais tarde, em outro momento, numa parada. Ele tinha que continuar focado. Na nossa vida espiritual, se você não continuar focado em Jesus, na sua palavra, nos princípios, nos mandamentos, nós vamos ter problemas graves, porque são muitas as atrações que buscam roubar a nossa atenção. Distrações, elas até passam despercebidas. Só virou o olhar. Mas aquele olhar já trouxe uma imagem que pode trazer problemas na sua mente, estimular você a pensar a coisas inconvenientes que não convêm para a vida de um cristão. E dessa vez pode ser um descuido fatal, um adultério, uma prostituição ou uma vontade de voltar à vida velha do copo, da droga, do vício ou qualquer outra coisa. Mas deixa eu te perguntar, o que é distração? É você ser entretido, é você ser ocupado com outra coisa, ao invés de focar no que você já está fazendo. E veja que qualquer coisa que tira as suas mãos ou os seus olhos daquilo que você faz, já se torna uma distração.
Aquele moço tirou as mãos do volante, tirou seus olhos do tráfico e foi olhar em outra direção. E é isso que acontece conosco, tirar as nossas mãos da mão do Senhor, tirar os nossos olhos da sua palavra e vem as consequências sobre nossa vida. Pode ser qualquer coisa, um outdoor, pode ser um carro diferente, pode ser um barulho, alguma coisa que está acontecendo ou até mesmo o celular. O celular tem sido um negócio terrível que as pessoas não largam, e nem quando estão num momento tão delicado como o trânsito, porque não é só a sua vida que está envolvida, você está envolvendo várias pessoas. E eu quero falar hoje sobre uma pessoa que foi distraído na sua vida, embora tivesse uma vida muito confortável. Isso tudo foi para ilustrar o que está em 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Acompanhe na sua Bíblia. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Salomão, ele experimentou muitas distrações que foram fatais na vida dele. Surgiu como um jovem bonito, um jovem rico, um jovem forte, um jovem que impressionava não só pela sua beleza, mas pela sua sabedoria. E quando ele assumiu o trono, ele tornou o seu reino extremamente poderoso. Ele fortaleceu, e a Bíblia diz que ele não tinha guerras ao seu redor, havia paz com todas as nações. Havia em Salomão uma unção forte de Deus sobre a vida dele, para que ele conduzisse o rebanho ou conduzisse a nação de Israel. E essa sabedoria ele não aprendeu dos homens. Ele não aprendeu de qualquer pessoa, até que não tinha, como a Bíblia retrata, que ele foi o homem mais sábio da terra. Mas observe algo aqui interessante, que essa sabedoria de Deus era tão evidente na vida de Salomão, que as outras nações vinham até ele para fechar negócios, para fazer acordos. E muitos desses acordos de paz surgiram também da sua estratégia de casar com as filhas dos príncipes, dos reis ao redor, das nações ao redor. Isso foi algo terrível, porque esse potencial que ele tinha tão grande fez com que esse homem crescesse tão forte, mas ele teve o privilégio de chegar aonde chegou, porque Deus o visitou. Ele teve 2 visitações de Deus falando diretamente com ele, ouvindo o que você quer, pede-me. Nem todos têm esse privilégio de ouvir a voz de Deus, oferecendo tudo para ele. E Salomão não pediu riquezas, não pediu morte de seus inimigos, não pediu nada disso. Ele pediu uma única coisa: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Ele começou muito bem o seu ministério de rei. Ele começou muito bem, querendo fazer a vontade de Deus, conduzindo o povo naquele caminho. Só que, à medida que ele foi andando, Deus concedeu, sim, se tornou um homem extremamente sábio. Ele experimentou, a partir dali, um sucesso extraordinário, muito, muito grande mesmo. Mas ele acabou sofrendo desastres espirituais. O que aconteceu? Querido, Satanás, ele não somente quer e pode destruir cristãos através do pecado, de aprisioná-lo em algo que ele viveu do passado. Não, não é só isso, mas ele tem tido muito êxito nas distrações. Ele começa a capturar a tua visão, o teu pensamento, estimula o desejo e acaba te levando para um caminho muito diferente do que você estava andando. Quando nós nos distraímos, nós não conseguimos nos concentrar no que nós estamos fazendo. Isso é muito comum. Você vê as pessoas, muitas pessoas passam isso, eu já passei também. Você começa a ler a palavra de Deus e à medida que você vai lendo, você observa que você não está entendendo nada do que você está lendo. Por quê? Porque o seu pensamento não está aqui. Você está pensando talvez numa conta que precisa pagar, talvez você está pensando no que você tem para fazer, uma agenda, um compromisso, seja qual for o motivo, sua mente já foi capturada por uma outra coisa, já tirou você do seu foco. Por que estamos vivendo tanta crise de ansiedade, de depressões? Porque nós estamos tão ansiosos com o que vai acontecer que nós não conseguimos viver o hoje.
viver o presente, centrar a sua mente, seu coração no aqui e no agora. Não, aqui agora eu preciso saber, daqui a pouco eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer não sei o quê, e começa, até o seu fôlego começa a ficar agitado. A pessoa não consegue estar calma. Não, eu vou fazer depois. Até conheci uma pessoa que, quando ia estudar a Bíblia, ele deixava a agenda do lado. Quando o diabo vinha querer distraí-lo, você tem que fazer tal coisa. Valeu, obrigado por me lembrar. Anotava na agenda e seguia a vida. Olha, embaixo tal coisa e tal coisa. Anotava na agenda, mas voltava para o foco. São distrações exatamente para que você não busque a Deus e até se canse de Deus. Ah, não vou ler não, essa Bíblia é muito difícil. Difícil é você viver sem conhecê-la, porque é ela que traz paz. É ela que traz o equilíbrio emocional para você aprender a confiar em Deus. É ela que injeta fé no nosso coração para acreditar que as coisas vão acontecer, ainda que nós não estejamos vendo saída nenhuma. Ainda que não tenha uma pessoa que você tem em mente para ajudar você. Mas quando você começa a ler o livro, ele traz essa certeza, você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Na hora da angústia, busque as respostas aqui. Pare de ligar para um, para outro, que eles vão dizer não. Eles vão criticar e até ficar falando mal de você. Busque Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Senhor, somos nós dois, eu estou numa luta e eu preciso que o Senhor peleje por mim. Está escrito em Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então agora eu me calo, porque eu quero que o Senhor peleje essa causa. Eu não tenho como resolver, eu não tenho saída, mas eu sei que tu tens. E aquieta o seu coração na presença de Deus. Ah, é muito simples. Não. Não é tão simples porque você está num agito tão forte de ansiedade que já não consegue nem falar com tranquilidade com Deus. Não fala com tranquilidade com o cônjuge, não fala com tranquilidade com o filho, está todo o tempo estourada. Está 220, pilhada e quem passar trola por cima, não quer nem saber. Isso não é um método real de vida, não é um método principalmente para quem diz ser filho de Deus e que conhece esse livro. Se você viver os princípios deste livro, a sua vida será de fato transformada. Será injetado fé no teu espírito para você acreditar que isso não é historinha do passado, é a nossa história do hoje. E eu vou te mostrar isso. Salomão, que é o nosso personagem de hoje, ele deu alguns passos. O primeiro passo que eu quero falar hoje, ele se associou com mulheres idólatras. Ele sabia que era um princípio de Deus desde sempre. Não case com mulheres estrangeiras. Estejam procurando esposas dentro da nossa nação, porque elas têm uma outra cultura, têm outros deuses. E veja que essa distração, ela pegou Salomão onde? Nos desejos e nas emoções. Era o cara na sabedoria, era o cara na administração, era o cara em fechar negócios, era o cara em mover recursos altos, em fazer muitas coisas, mas era fraco nos seus desejos emocionais. Salomão, ele foi atacado nos sentimentos que são naturais e são normais para nós. Foi Deus quem colocou emoções, vontades e desejos em nós, mas cabe a nós exercer um domínio sobre eles. As nossas emoções, sentimentos e vontades não podem dominar a nossa razão. Ela colabora com ela para que a gente não extrapole os limites do racional, mas que tenha esse equilíbrio. Você saber decidir, mas você saber pensar e também saber como lidar para que você não esteja ferindo pessoas, magoando pessoas, sendo ferido e retrucando na mesma proporção. Veja, queridos, Deus colocou essa capacidade em todos nós. A liberdade de arbítrio que ele nos deu, o livre-arbítrio que ele nos deu, não foi para decidir se eu quero Deus ou quero o diabo. Foi eu decidir coisas sensatas, coisas honestas, coisas direitas, coisas que nós podemos caminhar sem nos envergonhar das nossas ações. Podemos falar com humanidade com as pessoas, ter empatia com os outros, mas muitas vezes nós queremos usar o nosso livre-arbítrio para largar Deus e fazer tudo que é ruim nessa terra. Não, queridos, Deus não te fez para ser uma pessoa má.
Ele nos construiu sua imagem e a sua semelhança, fomos roubados de Deus e seduzidos a viver uma vida de prática de pecado, mas Ele nos resgatou para sairmos dessa vida e viver exatamente o oposto, dentro do projeto que Ele estabeleceu. E aqui nós vemos que Salomão, ele estava preso aos seus sentimentos. Onde que está isso? Nesse mesmo capítulo 11, verso de 1 a 3, ele diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Elas eram das nações às quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar as mulheres dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir aos seus deuses. No entanto, apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Muitas pessoas acham que o problema de Salomão foi o adultério, mas não foi isso. A questão mais profunda que atinge aqui o rei Salomão, ele cometeu uma infidelidade máxima. Que infidelidade era essa? A idolatria. Queridos, ele atingiu em cheio, o diabo conseguiu perverter o coração desse moço para ferir o coração de Deus e começou sim a seguir deuses estranhos e fazer tudo que era agradável a essas mulheres. Porque ele tinha 700 mulheres, princesas. Veja que ele faz aqui duas classificações: 700 princesas, 300 concubinas, 1000 mulheres para um cara só. O cara era o cara, né? Não dava conta mesmo disso tudo, mas por que ele teve essas mulheres todas? Essas 700 princesas faziam parte de acordos com os reis, a qual ele fazia fronteira, fazia alianças. Ele não se importava se tinham deuses ou não. Naquele momento, a sua ganância, o seu desejo de fazer acordos promissores era se aliançar com os reis ao seu redor. Então, nada melhor do que se tornar sogro do rei. E casava com as filhas do rei, porque aquele rei não ia abrir guerra com ele, era meu parente, agora ele é casado com a minha filha. Então ele começou a casar com muitas mulheres e todos tinham paz com ele. Por isso foi um reino tranquilo, não teve guerra como no reino de Davi, seu pai. Salomão queria paz, tranquilidade, e fez essas alianças com esses reis todos, com essas mulheres que ele trouxe para Israel, e quando elas vieram, trouxeram junto os seus deuses. Ele já tinha 300 mulheres no seu harém. Não havia necessidade nenhuma dele fazer isso. Veja que não é só Salomão. Todos nós estamos sujeitos a esses tipos de emoções e sentimentos. A lascívia, as paixões interiores. E isso é desde sempre. Salomão agiu assim também. Com isso, ele se relacionou com essas mulheres e trouxe os seus deuses para Israel. E aqui entra a segunda distração forte desse homem. Ele não seguiu o Senhor numa obediência total. O que aconteceu? Não, parcialmente eu sou de Deus, mas eu preciso fazer isso aqui, porque faz parte do meu trabalho. Já ouviu gente falando assim? Não, mas isso aqui, se eu não fizer assim, todo mundo faz. Querido, você não precisa ser igual a todo mundo, você não pode ser levado pela multidão, você tem que ter lado, você tem que ter postura, você tem que ter posição. Quem você é, o que você crê, o que você quer fazer e onde você quer chegar. Porque nem todos os caminhos vai te levar a sucesso, não, pode ter certeza disso. Não se iluda com as falsas propostas. Veja que aqui tinha muitas advertências escritas pelo próprio Salomão. E está aqui no livro de Eclesiastes, se você for ler, parece um livro de um homem frustrado. Ele falando que ele experimentou tudo que os seus olhos quis. Ele fez tudo que essa terra tinha de bom para oferecer, tudo que deu na cabeça dele fazer, ele fez e deixou escrito aqui, viu? Tudo é vaidade. Tudo é besteira, tudo é bobagem. Ele fez, tinha dinheiro para fazer, para patrocinar, e tudo que seus olhos desejou, Salomão experimentou. E chegou à triste conclusão que isso tudo é nada. Perdeu o seu tempo, porque eram pecados da mocidade. Ele não seguiu o Senhor de todo o coração.
E aqui nós lemos em 1 Reis, capítulo 11, no verso 5 a 6, que ele diz: ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E desta forma Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Ele não só trouxe os deuses das suas mulheres estrangeiras. Salomão, ele foi tremendo quando ele investiu para levantar aquele palácio lindo, né? A casa do Senhor, um templo de adoração a Deus. Foi algo estratégico, maravilhoso. Foi um templo que é referência até hoje, estão querendo reconstruir pela terceira vez. Mas, no mesmo tempo que ele investe num templo suntuoso, bonito, belo, oferta coisas grandiosas, 1000 bois na inauguração, ele também investiu na construção de altares a esses deuses. A deusa de Astarote, a deus Moloque, e todas as mulheres que vieram com seus deuses tiveram o seu templo construído. O seu coração estava dividido. Deus jamais, jamais vai fazer algo por você se seu coração estiver dividido. Ou é tudo ou nada, meu irmão. Ou você quer Deus ou você vai virar para o outro lado. Porque Deus, ele não abre mão disso. Nós, se não tivermos a graça de Deus sobre a nossa vida, o batismo com o Espírito Santo, que é ele quem nos separa do pecado. Porque enquanto nós não temos esse revestimento de poder, nós somos facilmente distraídos, facilmente somos conduzidos a muitos lugares. Mas quando o Espírito Santo de Deus é vivo e atuante dentro de nós, ele dá um break-ups, sinal de alerta. Aqui não. Aqui não. Ele nos adverte antes de acontecer. Então, nós, quando pecamos, pecamos consciente. Eu sei que eu estou errada e estou fazendo errado. É uma decisão. Não, eu vou mentir. Eu sei que a mentira é pecado, mas mente. Não, eu não posso enganar, mas engana. Mas consciente, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele traz à nossa memória aquilo que nós vamos cometer. Salomão, ele não era inocente na história, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer, mas a sua obediência a Deus foi parcial. Eu adoro a Deus no templo, mas eu também vou lá com as minhas esposas nos outros deuses. Em quem ele acreditava, afinal? Em quem ele estava disposto a ter um coração integral? Nenhum. Veja aqui, irmãos, que se nós não estivermos 100% entregue nas mãos de Deus, comprometidos com Deus, ele não tem como nos proteger, guardar principalmente os nossos pensamentos. Esse é um campo de batalha muito forte, porque se você não está integralizado com a palavra, tua mente está aberta e vulnerável e começa a entrar outros pensamentos. Esse é o problema, porque quando você começa a se distrair com pensamentos que te levem a fazer outras coisas, que você tem consciência que não agrada a Deus, é pecado e você já está na zona de perigo. A zona de perigo de deixar Deus totalmente para seguir a Satanás e seus prazeres. Veja que o chamado de Deus, irmãos, é individual. Não se inclua no meio do povão, porque você está indo na igreja todo domingo, porque você participa de uma célula, não quer dizer nada. Quer dizer, você está na presença de Deus todos os dias, você lê o seu livro todos os dias, você fala com ele todos os dias, isso é que importa. O teu corpo presente, mas a tua mente pensando no depois, o teu coração desejando estar em algum lugar que você sabe que é inconveniente, isso não vai levar você à presença de Deus. Ele quer pessoas cujo coração esteja totalmente puro e comprometido com a sua vontade. A terceira distração que eu quero comentar aqui, Salomão usou seus dons para Deus e também para o diabo. Salomão tinha o quê? Ele tinha o dom da sabedoria, o dom da administração, o dom da construção, o dom de solucionar problemas, como um caso super conhecido das duas mulheres que uma queria matar o filho da outra e ele decidiu quem era a mãe, definiu ali. Então ele tinha um discernimento, tinha um feeling para poder tomar decisões que o Senhor direcionava a ele. Ele sabia ser líder.
sabia liderar pessoas. Salomão, ele tinha habilidade para não só liderar, mas motivar essas pessoas a crescerem, a realizar bem o que faziam, a querer ser pessoas melhores. Isso fascinou a rainha de Sabá quando chegou que até as vestes dos seus servos eram diferenciadas, a forma de se conduzir na mesa. Tudo que ele fazia era com muita perfeição. E onde ele adquiriu isso? Que não tinha lojas de etiquetas, não tinha cursos de etiquetas na época. Deus foi inspirando esse homem. Ele tinha habilidade, irmãos, para levantar recursos, para construir tudo que ele construiu. Ele usou esse dom que Deus lhe deu, que construiu aquele tremendo templo, chamado Templo de Salomão, mas ele também usou esse mesmo dom para construir os templos dos outros deuses. É lamentável, é triste, mas a Bíblia fala sobre isso no verso 7 e 8 desse capítulo que nós estamos falando. Por isso que, quando nós nos distraímos, os nossos desejos, eles são levados cativos. Você fica preso. Aonde? Na mão do inimigo. Todos vocês que me ouvem sabem que nós somos disputados, o céu e o inferno. Deus, por ser o autor do projeto, foi Ele quem nos fez e Ele nos quer com Ele. O diabo nos roubou de Deus e continua lutando para que você jamais volte para o seu Criador. E essa luta é constante. Se seu coração não estiver integralizado com o de Deus, você vai estar começando a ter as tendências para se afastar completamente dele. Começa aos poucos e vai escorregando. Quando você pensa que não, você já foi e está preso, cheio de embaraços emocionais, mais do que o pecado em si. Mas as suas emoções já estão motivadas, desejando aquilo que não agrada o coração do nosso Deus. E aí é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, você pula para o outro lado. O Senhor, querido, Ele está presente. Ele está aqui. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está aí nessa cama onde você está, talvez no sofá, na cozinha, em algum lugar, no hospital, onde você esteja nos assistindo. O Senhor, Ele está aí para quê? Para ajudar você, para prosseguir purificando seus caminhos todos os dias. Todos os dias precisamos entender que a nossa mente, ela precisa ser alimentada com aquilo que é puro, tudo que é reto, tudo que é santo. A Bíblia diz, nisso pensai, nisto que é puro, que é reto, que é santo, que é verdadeiro. Isso é o que deve ocupar os nossos pensamentos para que a gente não fique na zona do perigo de ser distraído instantaneamente por qualquer coisa que roube a nossa atenção. É muito trágico ver que o homem que Deus usou para fazer uma nação ser referência mundial, ele agora fez o templo, ficou referência mundial, mas ele já não estava 100% com Deus. Você vê que muitas pessoas começaram tão bem, tão animados, tão motivados, ganhando almas para Jesus, como discípulos, cresceram, se tornaram pastores. E o número de pastores desistidos hoje me impressiona. O que levou a caminhar com alguém que revolucionou a sua história e chega agora no meio ou no fim da sua jornada, não ficar mais com ele? Distrações. Distrações que foram entrando devagarinho e começou a tomar conta da sua mente e do seu coração. Deixa eu te falar sobre distrações que nós precisamos evitar hoje, para que não sejamos consumidos por isso, queridos. E um deles é exatamente isso, é a distração do consumismo. Viver comprando, porque o outro tem, e entra no nível de endividamento que não consegue honrar. Vem a falência pessoal e acaba trazendo falência para o ministério, falência para a família, falência nos negócios, porque o consumismo tomou conta do seu coração, porque o outro tem um tênis bacana, eu vou comprar também, porque o outro tem um carro legal, eu vou comprar também, porque a casa do cara é grande, eu vou comprar uma grande, sem ter know-how para isso. Você pode ter? Pode. Faça o seu trabalho de base, juntando seus recursos, fazendo a dica de José, separe o quinto todo mês para você acumular suas riquezas e poder você ter recursos para comprar à vista, não ficar escravos de financiamento, não comprometer seu salário. Mas o consumismo tem tomado conta, principalmente nessa época do ano. Pega o 13º e taca lá, enche o cartão de contas, quando chega janeiro está puxando os cabelos sem saber como vai pagar as contas.
Isso rouba a sua paz, isso rouba a sua alegria e depois vai para os pés do Senhor pedir, Senhor, me ajuda a pagar essa conta, Senhor, manda alguém para me ajudar. O Senhor quer que você tenha consciência que precisa ser centrado e ter uma boa administração financeira dos seus recursos. E não ultrapassar, ganhar 1.000, querer gastar 10.000. Isso é insano. Os que andam retamente com o Senhor estão confiando no Senhor e têm provisões todos os dias, porque Deus é fiel. E Ele trata o fiel com a mesma fidelidade que ele é tratado. Não é porque você vai para a igreja, mas se for infiel, estiver roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas e nas primícias, você não tem bênção na sua vida. Sinto lhe dizer, é princípio. O princípio é, eu confio no Senhor de tal forma que eu não vou deixar de entregar para o Senhor aquilo que é dele para pagar uma conta. Isso é roubo, você está roubando de Deus. Deus, ele quer honrar aquele que é fiel. E isso é uma distração, o consumismo. A outra distração que eu quero lhe trazer hoje é o barulho da mídia. A mídia faz muito barulho, irmãos. E qualquer voz, ela vem para roubar você. Você está tranquilo ali, às vezes abre o seu aplicativo despretensiosamente. Quando começa a rolar, uau, isso aqui é legal. Até que você seja seduzido a investir naquilo que está sendo proposto. Essa voz vem para cancelar a voz de Deus. E aí eu te pergunto, qual a voz que é mais audível para você? A voz de Deus ou a voz da mídia? A mídia fala mentira constantemente. Parece aquelas mulheres bonitas, aqueles caras nos carrão, aqueles caras em viagens. Vai atrás para você saber. São pessoas frustradas, pessoas tristes, depressas, que vêm de uma falsa ideia de felicidade, que não existe, que não tem. Fica esnobando uma imagem como se aquela fosse a vida real. E a vida real é trancada no quarto, chorando, bebendo ou usando droga para poder sobreviver, para poder amanhã estar com uma cara bonitinha para gravar de novo. Queridos, não se engane, essa vida é falsa, é mentirosa. Não dê ouvido a vozes estranhas, porque nós alimentamos a nossa vida com a voz que mais nos importa. Se eu detenho mais tempo para ouvir a voz de Deus, é porque essa voz me importa. Se eu desprezo esse livro e vou dar atenção a outra voz, a voz da mídia, de qualquer nível, TV ou internet, YouTube, seja lá qual for a rede social, aquela voz está me seduzindo como seduziu o coração de Salomão, com desejos e vontades, atacando seus sentimentos, distanciando você de Deus e te levando a viver uma vida medíocre e escrava de emoções. É a geração dopamina. Estamos vivendo isso. Não porque aqui eu estou todo o tempo estimulando a minha motivação, o meu prazer. Ei, a Bíblia diz assim, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. O teu prazer, querido, está aqui. Quando você medita de dia e de noite, você não pega o celular só de manhã ou só de noite, você está grudado nessa bicha o tempo inteiro. E eu estou insistindo no celular porque eles estão roubando as pessoas de Deus. Estão deixando de ouvir Deus para ouvir muitas vozes. Para com isso, você está estragando a sua vida espiritual. Não se distraia com a impaciência, com a falta de entusiasmo para você realizar as coisas de Deus, queridos. A Bíblia diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 21. O que ele está dizendo? Você não tem que ir para o seu trabalho e ficar lá fazendo meia boca porque você não gosta do chefe ou porque você não gosta dos colegas de trabalho. Você está fazendo para quem? É para ele ou para Deus? Porque é ali daquele lugar que se você for luz, ele vai te honrar. Ele vai mudar você de posição, ele vai melhorar tua condição e teu salário, sendo você um representante real de Deus, um homem de caráter, uma mulher direita, uma pessoa que chega no horário, uma pessoa que trabalha, que produz. É assim que se honra a Deus. Agora, leva o nome de cristão, chega atrasado todo dia, faz as coisas de qualquer jeito, responde para o chefe, desonra os colegas. Que reino você é? De que reino você é? Você está representando quem? Não diga que é crente não, meu irmão, que isso é vergonha.
vergonha para o reino de Deus. E eu preciso dizer isso para você. Tudo que nós fazemos não é só você ir para a igreja e depois levantar mãos sujas para adorar a Deus, não, porque suas mãos estão contaminadas pela desonra, pela desobediência, pela incompetência até por não se capacitar para ser um bom funcionário. Isso precisa ser dito para você. Me perdoe se eu estiver sendo dura com vocês nesta manhã, mas o Senhor quer que você trabalhe com o coração inteiro. Se você escolheu estar naquele lugar, submeta as regras. E isso é no trabalho secular e na casa do Senhor. Não venha fazer qualquer coisa de meia boca não, irmãos, porque tudo que você fizer, Deus já está computando para você. É honra que quem vai lhe dar não é o seu chefe, ou talvez nunca receba dos homens, mas Deus está computando o seu galardão pela obediência. E eu nunca vi um servo de Deus que é fiel e obediente, que não fosse honrado, não só por Deus, mas aqui na terra, fosse promovido. Aqui na igreja já passou várias pessoas que eram funcionários de uma empresa e passaram a ser donos da empresa. Por que isso? Porque eram fiéis. Por causa do seu comportamento, do seu caráter, do seu nível de obediência, que não fazia negociatas. A outra distração que nós vemos muito nas pessoas é a divergência com a visão da igreja. Se você é um desses que vai para a igreja para criticar a igreja, criticar a forma de trabalho da igreja, a direção da igreja, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Billy Graham, ele disse uma frase que ficou marcado na história. Se você encontrar uma igreja perfeita, saia dela, porque você vai estragar essa igreja. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que estão sendo trabalhadas até chegar à estatura de varão perfeito, até chegarem a ser perfeitos. Quando vai ser isso? Somente quando formos arrebatados. Até lá, nós estamos sendo trabalhados todos os dias por Deus em várias áreas. Então as pessoas chegam e acham que na igreja só tem santo. Não tem não, mano. Santo do pau oco, tá um monte de gente como eu, como você, sendo tratado por Deus todos os dias. Deus vai trabalhando nosso caráter, nossos desejos, nossos pensamentos, nossos relacionamentos. Todos os dias o Senhor trata conosco e nós precisamos ter esse coração aberto para ser curados pelo nosso Deus. Por isso que trabalhar contra o corpo de Deus, você faz parte do corpo ou não faz? Você não agride o seu próprio corpo, você não esmurra seu próprio corpo. Como que você quer agredir o irmão? Ele é o teu corpo. Nós juntos somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então vai para lá para criticar o corpo de Cristo quando o cabeça não é o pastor e nem é você. É Cristo e ele está dando direcionamento para o líder daquele trabalho. Se ele busca Deus, ele não trabalha aleatório, ele trabalha debaixo de uma direção. Ele tem uma unção para estar naquele lugar, para ensino, para condução do rebanho, para exortação e para conduzi-los a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O rebanho se torna tranquilo, seguro, porque sabe que está sendo conduzido por uma pessoa que busca Deus. Se está no lugar que você desconfia que não busca e está falando de si mesmo, saia, pega seu banquinho e sai de fininho, mas não fica criando um montinho dentro da igreja. Isso é maligno. Seja restaurado, nasça de novo para você aprender a viver princípios do Senhor, porque Cristo, ele não trabalha com pessoas que jogam contra ele, irmãos. Ah, mas eu sou da igreja há 30 anos. E daí? Se você estiver agredindo o corpo de Jesus com ideias inflamando o povo para um racha, para uma divisão, criticando o louvor, criticando o pastor, criticando o líder, querido, você tem que nascer de novo. Porque tu não é perfeito. E por que essa crítica contra a liderança? Isso é uma das distrações que estão vindo contaminar o povo de Deus. Não mine o trabalho do corpo de Cristo, porque ele não vai estar junto com você nessa. Tenha certeza disso. Outra distração é a falta de objetivo de vida. Isso distrai qualquer pessoa, porque ele está desatento. Eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei onde eu vou chegar, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que Deus quer de mim. Como assim? Como é que você vive por viver? Você acha mesmo que Deus te chamou para você nascer, crescer, trabalhar, estudar e morrer? Acha mesmo que Ele iria nos colocar nesse mundo só para isso?
Não tinha graça nenhuma viver assim. Deus sempre coloca um objetivo na vida de cada um, seja de ser um doutor, um advogado, um empresário bem-sucedido, um político, seja qual for, mas tem que ter um objetivo de vida. Você tem que saber por que você está estudando. Eu estou estudando por quê? Porque eu quero adquirir um conhecimento para me tornar tal coisa. Você, um juiz, opa, boa, estamos precisando de bons juízes, os juízes crentes que amem o Senhor e honrem seu nome. Eu quero ser um advogado, seja um bom advogado. Eu quero ser médico, eu estou estudando para ser um especialista nesta e naquela área. Você tem que ter um propósito. E se você veio para a Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus também tem propósitos. Tornar você um homem íntegro, reto, uma pessoa temente a Deus para ser sucedido em qualquer área que você estiver atuando. E isso é fantástico, porque Deus vai fazer você ser referência nacional e talvez mundial, porque há uma unção diferenciada na sua vida. Você trabalhar com objetivo e não estar desatento, vai para a escola, faz bagunça lá, não aprende nada. Eu conheci um jovem, irmãos, que eu me frustrei, terminou o 2º grau e veio pedir emprego. E eu disse, você sabe fazer o quê? O que a senhora quiser eu faço. Eu disse, qual é a tua formação? Eu terminei o 2º grau. Aí a pessoa que estava do lado dele me olhou e disse assim, mas ele não sabe ler nem escrever. Eu falei, como que você terminou o 2º grau que não sabe ler nem escrever? Em que pretende trabalhar? Veja o nível que nós estamos vivendo, irmãos. O que esses moços estão fazendo na escola? Só passando de ano sem adquirir nenhum conhecimento, o básico para assinar seu nome. O que esses meninos estão fazendo na escola que seus pais não estão acompanhando o sucesso desses filhos? Todo pai, toda mãe, queridos, ele quer que seus filhos sejam bem-sucedidos. Mas se você largar e deixar eles seguir a sua própria vida, eles não vão chegar lá. Eles precisam de direcionamento e nós somos pais exatamente para isso, direcionar a vida dos nossos filhos para que eles tenham objetivo e eles alcancem. Isso no mundo secular e isso dentro da igreja. Qual é o seu objetivo dentro da igreja? Cuidar de vidas, foi isso que o Senhor nos chamou. E isso você não precisa largar seu emprego, largar sua família, para dizer agora você é um pastor e abrir um lugar, colocar cadeira. Não funciona assim. O Senhor quer que você o represente no lugar que você está. Tem uns que ele chama exclusivo para o ministério, para ser full time, para trabalhar para Deus, mas outros não. Você vai ser uma bênção no meio empresarial, mas um homem de Deus. Vai ser uma bênção no círculo social que você está, mas como uma pessoa que ama e conhece a Deus. Tenha objetivos. O meu objetivo dentro da casa do Senhor é formar discípulos de Jesus, porque tem uma ordem, e de fazer discípulos. Então, seja quem for, em que ofício você tenha, faça discípulos. Discípulos na sua área e discípulos de Jesus, para que eles aprendam a ser pessoas comprometidas com Deus também. Outra coisa, que é uma distração muito comum, estou acabando, uma distração muito comum, é a presença de paixões imorais na sua vida. Queridos, a Bíblia ela condena muito a impureza que tem vindo nas mentes, não apenas por atos explícitos como adultério e fornicação, isso aí está na moda, né? Parece um negócio, uma praga mesmo, que vai atingindo as pessoas que desejam cada vez mais isso. E a Bíblia é muito clara, porque se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, já no seu coração, você já pecou, porque você está desejando aquilo que não é seu. Às vezes tem uma mulher dentro de casa, uma mulher linda, maravilhosa, ou um homem bonito também dentro de casa, dedicados, mas o diabo te distrai para olhar para uma criatura horrível até, que nem se compara com o perfil da esposa ou do marido, uma pessoa feia, mas foi seduzido porque deu ouvidos. Está pecando só de dar ouvidos. Dê ouvido para o seu cônjuge, curta seu cônjuge, pegue nele, abrace, beije, cheire, faça tudo que você tem direito, é o seu cônjuge.
mas deixa de fazer com o cônjuge para poder fazer com a outra, com a estranha. Queridos, essas paixões imorais, a Bíblia condena, são distrações que roubam você de Deus. Jesus foi claro e radical contra isso. Então, vigie o que você está olhando. Não é nada demais você dizer, poxa, aquele homem é bonito. Pô, que mulher linda. Não tem nenhum problema você elogiar a beleza humana, que é bonito mesmo, que é bonito é para dizer, mas não é para querer. Se nós já temos o nosso, se contente porque foi escolha sua. Feia ou bonita, foi escolha sua. Ah, mas era ela linda quando casou. E quem deixou ela feia? Você que não cuidou dela. Você que não investiu nela. Você que não falou para ela que ela precisava cuidar disso ou daquilo ou aquilo outro. Porque o que nos atrai a pessoa, querido, não é só o físico. O físico é a beleza, não põe mesa, mas abre o apetite. Vamos combinar, né? Mas a beleza interior é fantástica. Agora, tem beleza e é oca por dentro, misericórdia. Eu falo muito isso porque eu ensino aqui no ministério que a Bíblia ela nos diz, a mulher sábia, ela edifica a sua igreja. Beleza, você ser uma mulher sábia, mas ter um marido ogro, ninguém merece. O que a mulher sábia vai fazer com o marido ogro? São coisas que você não pode ser seduzidos pela aparência. É bonitinha, mas está culturalmente longe do seu perfil. E isso, queridos, lá na frente vai dar problema. Passou o período da empolgação, da paixão, vem os problemas conjugais porque não atinge o seu objetivo. Você espera uma coisa do outro e não vem. Ele espera uma coisa da outra e não vem, não vai, porque são níveis totalmente diferentes e não vai alcançar o seu objetivo. E a última que eu quero falar aqui é esperando por reconhecimento. Não se distraia na obra do Senhor, principalmente, esperando aplausos. Ah, o culto eu preguei, X pessoas se converteu. Ah, a célula foi maravilhosa, aí espera, parabéns, muito bom, você é bom mesmo, não sei o quê. Queridos, não inflame a sua alma com elogios humanos. Não se deixe levar ou seduzir por essa distração. Talvez esse dia até nem chegue por causa do coração soberbo e orgulhoso, e Deus vai trabalhando mesmo. Ah, o líder não falou nada, fiz tão bem feito isso e ninguém me elogiou, o meu chefe não falou nada, eu fiz um trabalho excelente. Não busque reconhecimento, porque isso vai frustrar você. Você precisa estar disposto a continuar servindo ao Senhor com elogios ou não. Nós, como servos de Deus, precisamos evitar essas distrações. São coisas muito sérias mesmo, que trouxe a ruína do rei Salomão. Ele poderia terminar a sua vida de boa, mas não terminou. Então, guarde seu coração, fazendo com que o seu desejo seja constante, ser igual a Jesus. Hoje está muito na moda ter mentorias, ter líderes, ter não sei o quê. Ei, o modelo é Jesus. Modele Jesus. Honre a liderança que você tem, mas o modelo é Jesus. Qualquer coisa fora desse modelo, deleta, vai em frente. Não afronta o líder, não. Se submeta aos comandos, mas o seu modelo é Jesus. O líder está hoje, não está amanhã, a sua vida continua, porque o seu modelo é Jesus. Lembre disso, irmãos. O que Jesus tinha de referência para nós? Amor por almas. Ame vidas, queira resgatar essas vidas, queira trazê-las para o reino de Deus. Seja confiados na capacidade de manter a sua vida reta diante de Deus. Isso é que interessa. Se você for um cristão reto diante de Deus, o resto ele vai fazer o que precisa fazer. Ame a igreja de Jesus. Não fale mal da igreja. Proteja seus líderes. Proteja a sua casa, o lugar onde você está comendo, é o lugar onde você busca acolhimento quando você está na angústia, quando você está passando aflição na sua família, quando você está diante de um diagnóstico de morte, quando as coisas ruins acontecem, é lá que você busca socorro, é no seu pastor, na sua pastora que você busca acalento. Aí quando passa disso, mete o pau no pastor, mete o pau na família. Queridos, ame os pastores da sua igreja, ame os irmãos, abrace os irmãos, seja cortês, chegue sorrindo, chegue abraçando, não chegue com aquela cara amarrada. Você foi para a casa do Senhor.
Faça daquele lugar um lugar de gozo, de prazer, de alegria. E tudo que te mandarem fazer, seja para estar na porta, nos carros, seja para você servir em algum lugar do ministério, faça de a forma mais eficaz que você pode fazer, porque você está fazendo para Deus. E por último, tenha esse senso de dignidade. Mesmo quando eu estou realizando alguma tarefa que parece ser muito humilde, é o melhor lugar que o Senhor tem para te promover, porque é ali que se começa aqueles que são humildes de coração. Todas essas características que eu disse aqui, elas não comungam com aqueles que são distraídos. E eu te pergunto, se você tem alguma dessas características hoje que te distraem, o que disso hoje está roubando você de Deus? E eu quero que você volte para o Senhor e diga, Senhor, eu quero te servir sem distrações. Isso, de fato, tem atrapalhado minha vida. Eu estou te servindo meia boca. Eu não quero terminar como Salomão terminou. Eu quero ser fiel, fiel ao Senhor todos os meus dias. Que seja essa a tua oração nesta manhã. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você estar aí. E se eu peguei pesado, a palavra de Deus entrou no teu coração. Eu acho que você precisava ouvir. Amém? Não fique com raiva, mas ore por mim. Deus abençoe. Amo vocês. Beijo no coração.